Oi, gente, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Vamos aqui a mais um vídeo com as perguntas e respostas do Vital Froze. Essas perguntas e respostas elas são relacionadas aos textos que ele posta no Facebook e eu escolho algumas para trazer para vocês. Trazendo a praticidade, né? Porque vocês podem assistir aos vídeos ou então só colocar o fone de ouvido e ouvi-las. Elas nos agregam muito valor nessa nossa caminhada evolutiva. Agradeço a Deus e ao Vital Froze por me permitir utilizar o material dele aqui em nosso canal. Agradeço também aos novos inscritos, às pessoas que estão se inscrevendo, aquelas que gostam de nos incentivar através do Pix, que é o Pix rosianedias@gmail.com. Gente, eu queria também que vocês não esquecessem de deixar os likes, porque é com o like que o YouTube dá mais importância ao nosso canal. Então, quando tem muitos likes, porque está tendo muitas visualizações nos vídeos do nosso canal, mas as pessoas não estão deixando os likes. Isso é muito importante, deixar like, deixar um comentário, certo? Vamos combinar assim. Vocês assistem aos vídeos e deixam os likes. Aí o nosso canal ele vai ser indicado a muito mais pessoas pelo YouTube. Certo? Combinado? Então vamos fazer a leitura das 15 perguntas com as respostas do Vital. Bom dia, Vital. Essa é a primeira pergunta. Bom dia, Vital. Nos esclareça, se puder e for conveniente, por gentileza. Ao desencarnarmos, é possível sermos arrebatados por espíritos menos felizes, trevosos, e estes nos fazer reféns eternos em reencarnações dirigidas por eles? Seria a quarta dimensão, a Matrix, dos trevosos, quem estaria imperando sobre estes e determinando suas reencarnações, nascer e morrer, os fazendo reféns? Resposta do Vital. Somente os encarnados que se comprazem no mal, enquanto em corpos físicos, ao desencarnar, podem ser arrebatados pelas entidades trevosas. Essa primeira esclarecimento do Vital me lembrou aquela cena do filme Ghost, em que aquele rapaz desencarnou e aquelas sombras já estavam ali esperando ele para levá-lo. As almas que estão aprendendo, mesmo que tenham muitos deslizes imorais e antiéticos, ao desencarnar, são amparadas pelos bons espíritos. Eles afastam os possíveis obsessores ou vampiros de almas e os conduzem em segurança para os locais dentro da 4D. Todas as colônias espirituais de 4D são protegidas desses trevosos. Não há risco que a luz não calcule. Mas sabemos que os híbridos reptilianos, que fazem parte da cabal, ao desencarnar, eram logo recolhidos pelos seus comparsas das trevas e conduzidos para os seus abrigos escuros. Lá também há um certo plano encarnatório, que obedece à sua filosofia dentro das sombras. Talvez seja essa ambiguidade no além-túmulo que esteja criando dúvidas que levou ao teu questionamento, pois muitos a têm. Mas isso também está chegando ao final, pois a transição planetária colocará fim a 4D também. Abraços de luz. Pergunta 2. Meu querido irmão Vital Froze, fiquei em dúvida a respeito de uma resposta que deu a um outro irmão. Sobre nós morrermos e uma versão mais elevada de alma assumir o corpo. É mesmo possível? Pode ter acontecido? Pois eu vivia doente, asma desde a infância, síndrome do pânico, mas a pior foi quando em 2001 eu fiquei catatônica. Passei uns 6 meses tomando injeções de vitaminas nos prontos socorros, porque eu não comia. Quando tentava, vomitava. Cheguei a pesar 31 quilos. As pessoas falavam comigo e eu não tinha forças para responder. Quando alguém marcava médico para mim, eu não conseguia chegar ao consultório psiquiátrico porque sentia falta de ar, fadiga. Isso porque eu não comia, mas também não morria. Estranhamente, o médico psiquiatra falou
para ninguém me levar para a emergência, me levar até o consultório dele. Me passou um coquetel de remédios para a depressão. 3 dias depois eu comecei a sentir cheiros, porque eu já tinha perdido o olfato. E daí ainda passei mais uns 6 meses me recuperando. Eu sobrevivi. Em 2014 fui curada de asma, também de forma inexplicável. Bem, fico me perguntando, quem sou eu? Mas hoje agradeço por tudo, porque sei que aprendi muito com tudo. Resposta do Vital. A troca de alma é muito comum e na maioria das vezes nem se percebe, pois a versão mais elevada não está muito acima daquela que deixa o corpo. Mas quando uma versão bastante mais elevada assume, não há como não perceber a diferença. O não entendimento desse processo é que deixa as pessoas confusas, mas é tão natural como comer, dormir e se alimentar. Abraços de luz. Pergunta 3, Vital Froze, por favor me responda. Você acredita que ainda vamos passar por momentos difíceis antes que tudo se acalme? Devemos fazer reserva de alimentos, como alguns orientam? Resposta do Vital. Eu sou responsável pelas informações que passo aqui, mas não posso dizer absolutamente nada sobre o que os outros divulgam. Ninguém tem toda a verdade, muito menos eu. Eu não vou fazer estoque de nada, pois sempre disse aqui que ninguém vai passar por aquilo que não precisa passar. Porém, se alguém ainda tem lições para aprender e depende delas para ascensionar, seria uma pena se ela não tivesse a oportunidade de aprender. E na hipótese da lição ser dura, ainda assim será para o seu bem. Abraços de luz. Pergunta 4. Senhor Vital, há 12 anos atrás fiz uma cirurgia para extração de tumor cerebral com parada cardíaca, mas não lembro de nada. Em 2021 peguei o COVID, 2 meses de hospital, 22 dias entubada e também não lembro nada, nem vi a luz no fim do túnel. Mas meus sentimentos, pensamentos e atitudes não são as mesmas. Sinto-me diferente. Pode ter ocorrido essa troca no projeto de vida? Gratidão. Seus textos trazem muitos ensinamentos. Deus o abençoe. Resposta do Vital. A maioria que passou pela intubação nesta pandemia fez a troca de sua versão de alma. Uma versão mais elevada substituiu o fractal anterior. Podemos conversar com muitas pessoas que passaram pela intubação e vamos ter o mesmo relato. Não sou mais a mesma pessoa e não é de fato. Abraço de luz. Eu fiz um vídeo aqui no nosso canal falando que eu até denominei coronga, né? Eu tive coronga em fevereiro de 2021, ano passado. E esse vírus, ele nos leva a muita reflexão mesmo, é interessante. E eu disse, gente, eu não voltei a mesma. E olha que eu não fui entubada. Meus sintomas, eles foram leves, mas mesmo leves foram punks. Mas é como se a gente vivesse uma imersão em nós mesmos, nesse período. Mas eu não voltei a mesma. Eu acho que eu voltei uma pessoa mais consciente, uma pessoa melhor do que eu era antes. E no caso dele aqui, ele foi entubado, né? Imagina. É isso aí. Tudo é aprendizado, né? A gente tem que passar por isso que a gente passa. Como o Vital sempre diz, ninguém vai passar por aquilo que não tem que passar. A gente tem que aprender com isso. As coisas, sejam boas ou ruins, a gente tem que tirar o ensinamento delas. Pergunta 5, bom dia. Gostaria de saber, se possível, o que os espíritos fazem no mundo espiritual até a sua próxima encarnação. Lá tem trabalho, casas, carros, dinheiro. Os espíritos fazem o que gostam, ouvem música. Seria mesmo uma cópia exata daqui? Resposta do Vital Froze. Nas colônias espirituais, ninguém fica sem ter o que fazer. Logo que chegam lá, são amparados, pois ainda carregam as impressões da última existência. Quando estão em condições, começam
ajudar no auxílio daqueles que chegam após a morte física. Com o tempo, assumem serviços mais graduados e fazem também incursões aqui na 3D, a fim de entender melhor o processo das reencarnações. Depois entram em estudos a fim de se preparar para reencarnar, e então são auxiliados no plano da alma para a vida novamente na matéria. Abraços de luz. Bem, isso mesmo, quando a gente estuda sobre a reencarnação. Pergunta 6. Bom dia, Senhor Vital. Lendo aqui alguns comentários, vi que as pessoas tiram dúvidas com o Senhor e me atrevi a fazer-lhe uma pergunta também. Bom, ainda criança, sempre sentia uma tristeza que nunca soube explicar, medos e pressentimentos, como se sempre estivesse para acontecer algo. Depois de adulta, mãe de 3 filhos, muitas vezes continuo a me sentir da mesma forma. Com a idade, sinto que agora isso tudo está a refletir no meu corpo. Desenvolvo doenças e me pego muitas vezes em crise de ansiedade, medo de morrer, dos meus filhos morrerem, algo que não sei explicar, pois já passei por momentos difíceis, mas que superei muitos. Não há motivo para tanta tristeza, mas ela sempre me acompanha. Gratidão. Resposta do Vital. Eu sugiro que trabalhe mais o desapego. O apego exagerado força o universo a nos trazer situações mais duras, a fim de que possamos de fato entender que nada é nosso e nada é permanente. Na 3D tudo é efêmero, só precisamos entender isso. Abraços de luz. Desapego. Pergunta 7, Senhor Vital Froze. Luto há muitos anos para descobrir minha missão e onde devo atuar. Passei pelos sofrimentos mais diversos. Me preocupo muito por não ter ainda descoberto isso, a missão e formas de exercê-la, aos 45 anos. Fico pensando que não dá mais tempo. Sei que tem a ver com cura a minha missão, mas não me afino com religiões. Passei por várias e não consegui ficar em nenhuma. Sempre acontece algo que me desagrada e desestimula. Tenho a impressão que minha jornada é sozinha mesmo. Sofro muito por isso. Fui mandada para outro estado por conta de trabalho e vivo longe de tudo e de todos, de minha família. Enfim, fico feliz de saber que o Senhor conseguiu fazer o que quero aos 55 anos. Ainda existe esperança para mim, eu acho. O que o Senhor me diz? Grata, desde já. Resposta do Vital. Só depende de você. E se você quer, nada vai impedir. Abraços de luz. Tudo depende de nós, gente. As perguntas que a gente faz, as respostas estão dentro da gente. A gente precisa desacelerar, ter aquele momentinho de meditação. E tudo vem. E também vem nos atropelos, né? O que a gente tem que fazer às vezes vem nos atropelos, como foi a minha forma. Aí até você se alinhar no seu propósito de vida. Pergunta 8. Qual a sua opinião sobre o filme Não Olhe para Cima, lançado recentemente pela Netflix? Resposta do Vital. Não assisti ao filme, mas por que não deveríamos olhar para cima? Talvez não queiram que a humanidade veja os sinais que serão cada vez mais frequentes e incontestáveis. Eu diria, olhem para o céu, pois os sinais virão de lá. Abraços de luz. Pergunta 9. Bom, eu sinto que minha vida poderia ter sido de outra maneira, como se alguém tivesse mexido no meu destino, me parecendo que não atingi meus objetivos, para o que eu realmente vim fazer aqui. Isso é possível? Gratidão. Resposta do Vital. Não. Somente você pode escolher quais as situações vai experienciar nesta atual encarnação. Abraços de luz. Pergunta 10. Meu marido teve um desencarne tão trágico, tão novo,
que às vezes fico na dúvida que ele realmente queria morrer dessa forma tão trágica, atropelado por uma moto. Deixou um bebê comigo de 1 ano. Até hoje vai completar 4 meses e ainda não entendo. Gente, o cachorro latiu. É sempre assim, não tem como a gente gravar um vídeo que, silencioso o tempo todo. Resposta. Ele não queria morrer. O seu plano de alma continha essa possibilidade entre tantas outras. Foram as suas escolhas que levaram a tal conclusão do plano. Todos podem mudar as linhas dentro do plano e só depende de cada escolha a cada dia e a cada hora. Como marido e pai, vocês também estavam lá no astral antes de reencarnar e concordaram com o plano dele, pois viriam como esposa e o bebê. Nesta situação, vocês tinham entrelaçadas as linhas do tempo, pois todos enfrentaram esta situação trágica. Abraços de luz. Pergunta 11. Olá, obrigado pela mensagem cheia de luz. Eu gostaria de perguntar, quando você conhece alguém que você sabe que te machucou muito em vidas passadas e você já o perdoou nesta vida, porque ele não se afasta de você, pelo contrário, ele continua a atormentá-lo com sua presença, mesmo que não o faça conscientemente. E o que você acha das chamas gêmeas? Resposta do Vital. Quando há encontro entre vítimas e algoz de vidas passadas, acontece exatamente isso. A vítima quer se afastar agora e o algoz busca sempre a aproximação, pois ele se sente culpado e quer estar perto para dar o amparo sempre que a vítima precisar. É inconsciente, mas as ações acontecem naturalmente. Quanto às chamas gêmeas, é um assunto que não domino e, portanto, não sei responder. Abraços de luz. Pergunta 11. Vital, a pessoa que foi abusada sexualmente em criança e fez aborto quando jovem, é kármico? O que pode acontecer com ela? Resposta. Resposta do Vital. O karma dela foi adquirido em vidas passadas e, ao ser abusada, ela quitou a dívida. Fica ainda algumas ressalvas quanto ao aborto praticado, pois mesmo que tenha sido fruto de uma agressão, ele não devia ter sido praticado. Mas há o atenuante, devido às circunstâncias. Isso não impedirá a ascensão da alma, se depender somente deste ato. Exercitar o perdão é sempre muito proveitoso. Abraços de luz. Gente, como exercício do perdão tem o Ho'oponopono, né? A prática do Ho'oponopono. É muito bom. É uma sequência de perdões nosso para ancestralidade. Quem puder fazer é muito bom. Pergunta 12. Eu tenho uma dúvida. Se a Terra será o planeta da regeneração, como ficam as dívidas pendentes? Resposta do Vital. Quem ainda possui dívidas pendentes irá para outro planeta de expiações e provas, e lá poderá quitá-las. Por isso haverá a ascensão de 1/3 das almas encarnadas, e o restante não estão prontas para tal. Abraços de luz. Pergunta 13. Querido Vital Froze, há 6 anos atrás eu sofri uma queda na qual perdi a memória temporal de 4 horas antes da queda e 4 horas depois, mais ou menos. Dizem que foi um grande aparato e que todos pensaram que eu ficaria muito mal para o resto da minha vida. No entanto, não deixava de fazer perguntas sobre mim mesma e sobre a minha vida pessoal, como se necessitasse que me confirmassem ou até nem me deixassem esquecer, durante aquele processo, de quem eu era. Na verdade, senti que morri e que voltei diferente. Algo se passou durante aquelas horas de esquecimento, pois eu não lembro nem de falar aquelas coisas. Sinto que meu espírito foi trocado neste corpo, sem que a matéria aparecesse. Assim, a continuação das minhas emoções antigas, e mudei de vida, e até mesmo de postura perante as pessoas. Passei a sentir quando falavam verdade ou não.
e passei a ver onde, com quem sim ou com quem não, entre outras habilidades maiores. Fiquei mais forte em todos os sentidos. Desculpa o meu alongamento, mas gostaria de saber o que o Vital pensa sobre esse assunto. Existe a possibilidade de uma troca de espírito no mesmo corpo, matéria, sem passar pelo perecimento do mesmo? Gratidão infinita. Resposta do Vital. Escrevi ano passado sobre o assumir uma versão mais elevada de alma. Muitos fazem isso nesta atual encarnação, a fim de apressar e dar tempo de fazer a ascensão para a 5D. Neste caso, você passou por tal experiência. Aquela versão anterior precisou deixar o teu corpo em uma outra versão mais elevada. E uma outra versão mais elevada assumiu ele. Essa você de agora não é mais a você de antes. Assim como eu fiz a minha mudança aos 55 anos. Abraços de luz. Pergunta 14. Faz bastante tempo que te acompanho e fico cada dia mais feliz por tanto aprendizado. Fazem 70 dias que meu pai desencarnou. Estou ainda confusa, mas estou me empenhando ao máximo para entender. Fico apreensiva em querer saber como ele está e se posso ajudá-lo de alguma forma, como sempre procurei fazer. Vital Froze, gratidão por tanto esclarecimento e ensinamento. Resposta do Vital. Embora esse seja um desejo da maioria das pessoas, melhor a fazer nos períodos pós-desencarne de um familiar é enviar preces solicitando o amparo dos abnegados espíritos do acolhimento. Todos aqueles que tiveram uma vida, de certa forma, regrada antes do túmulo, são muito amparados na 4D. Lembrar os bons momentos com alegria e amor faz com que eles se sintam mais confortáveis agora. Provavelmente ele partiu a fim de ajudar agora no outro lado, pois lá o movimento está muito grande. Abraços de luz. Realmente tem muita gente que está desencarnando agora para ajudar a receber os que estão indo também, né? Aquelas pessoas que já têm um certo entendimento da espiritualidade, eu já ouvi comentários em alguns vídeos que estão indo para ajudar, né? Trabalhavam para a luz aqui na Terra e estão desencarnando para trabalhar para a luz lá em cima. Pergunta 15, Vital Froze, é a última pergunta, né? Vital Froze, obrigada por compartilhar uma experiência sua, uma dúvida. Como conseguiu alcançar uma informação pessoal tão precisa, já que você estava até aquele momento adormecido para a espiritualidade? Será que precisamos de um milagre, algo muito grandioso, para poder fazer essa conexão como você fez? Ou será que elas aparecem e as pessoas que não conseguem enxergar? Se puder esclarecer, agradeço imensamente. Resposta do Vital. Aquilo que está determinado em nosso plano de alma vai surgir espontaneamente no momento oportuno. Mesmo que o desprezamos no primeiro momento, ele se repetirá algumas vezes para nos dar essa oportunidade. Mas sabemos que quando não se quer agir, aquela oportunidade também se extingue, pois ao negar várias vezes, deixamos claro ao universo que não estamos dispostos a assumir a decisão. Mas como está no texto, há infinitas possibilidades, mesmo que sejam aquelas que nos deixam estagnados uma existência inteira. Abraços de luz, sem palavras para comentar esse texto, belíssimo. Com certeza muitos de vocês que irão assistir terão respostas, questionamentos que vocês já fizeram, né, durante essa caminhada. Então aproveitem, assistam esse vídeo várias vezes. Não esqueçam de deixar o like, né? Deixem um likezinho, se quiserem comentar, comentem. Tudo nos ajuda nessa caminhada rumo à nossa evolução espiritual. Tudo, gente. A leitura de um texto,
assistir a um vídeo, assistir a bons filmes, não é? Tudo, esse material que a gente busca tem que ser um material que edifica a nossa alma, e não aquelas que nos levam para baixo, músicas que nos levam a ficar tristes, não. Tudo que eleve a nossa frequência, a nossa vibração. Beijo no coração de cada um de vocês. Voltem sempre aqui em nosso canal. Namastê. Namastê.